Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou responder uma pergunta muito frequente de vários inscritos e também lá no meu canal do Instagram, @fan.engenhariaprojetos. Por que alguns projetos elétricos têm que ser apresentados para concessionária, tá? Por que a gente tem que enviar alguns projetos para a concessionária? Como é que a gente fica esperto, você projetista, como é que você fica esperto em relação a isso? E essa pergunta, por que esse projeto elétrico deve ser aprovado, pode ser feita também por clientes, tá? A maioria das vezes o cliente chega com uma demanda de projeto para você e esse projeto vai precisar ser aprovado. Se você não souber disso, você vai estar perdendo tempo executando esse projeto e muito provavelmente o cliente não vai conseguir fazer a ligação nova que ele precisa. Então, esse tema é muito importante, fica ligado, acompanhe esse vídeo até o final para você entender por que alguns projetos precisam ser aprovados pelas concessionárias. Então vamos lá. Então pessoal, para a gente começar, a gente tem esse item aqui na NBR 5410/2004, que é o item 1.7. O que esse item vai falar para a gente? Que as instalações elétricas cobertas por essa norma, né, NBR 5410, estão sujeitas também naquilo que for pertinente, tá, às normas para fornecimento de energia. Que normas são essas, pessoal? As normas das concessionárias. Então, a 5410 está sujeita também aos padrões das normas das concessionárias, tá? Então, esse é o primeiro item. O que a 5410 está fazendo? Ó, padrão de entrada, muito provavelmente, é definido pela concessionária. Da edificação para frente, é de acordo com a NBR 5410. Olha só, a gente tem aqui, ó, determinações da própria NBR 5410 desde o ponto de entrega, que é esse ponto aqui em que se faz a derivação do ramal de ligação da concessionária para o padrão de entrada, tá? Então, se você observar bem, o que a gente pode concluir com o item 1.7, ó. Embora a 5410 ela trate dessas determinações a partir do ponto de entrega, este item da NBR 5410, este pequeno item, deixa a critério da concessionária as definições de construção do padrão de entrada. Por isso que você vai ver, pessoal, e aí só para a gente fechar essa ideia do padrão de entrada, o padrão de entrada aqui a gente tem o nosso ponto de entrega, certo, da concessionária, e aqui a gente tem o nosso padrão de entrada. Este é o padrão de entrada. E aí esse padrão de entrada, existem várias concessionárias que têm caixas e normas diferentes. Então aqui eu trouxe 3 exemplos básicos. Eu trouxe a NTC 04 da Enel GO, a norma aqui do nosso estado. A gente tem a SEB lá de Brasília, a NTD 6.01. A gente tem a Enel RJ número 165 lá do Rio de Janeiro também. Cada um vai ter o seu padrão de entrada. Por quê, pessoal? A NBR 5410 delimita no item 1.7 que algumas questões, naquilo que for pertinente, e o padrão de entrada é uma dessas questões, podem estar sujeitas a determinações de concessionária. Então, esses padrões de entrada, eles têm que ter o padrão da concessionária, certo? Mas até aí tudo bem. A maioria desses padrões de entrada são medições únicas, não são necessários aprovação, tá? Mas existem alguns casos em que as concessionárias vão pedir que sejam aprovados. A gente já viu aqui que a NBR 5410 permite que o padrão da concessionária seja embutido, e conforme a gente vê aqui nas diferenças de padrão, né? A gente tem aqui na Enel, a gente tem aqui na SEB e a gente tem aqui na Enel RJ. Então a NBR 5410 permite isso, logo as concessionárias trazem o padrão delas, tá? Mas tem alguns padrões que precisam ser aprovados. E aí que entra a questão de aprovação de projetos elétricos que muita gente me pergunta. Não é o projeto elétrico inteiro que você vai aprovar. As concessionárias não vão ficar analisando o projeto elétrico interno, não, tá? Elas vão analisar o projeto elétrico, os desenhos, as vistas do padrão de entrada. Mas quando ela vai pedir isso? Vamos lá. Então, por que alguns projetos para padrão de entrada necessitam de aprovação? Bom, a primeira explicação que a gente tem é essa aqui, ó. Quando o padrão de entrada, aquele padrão de entrada que eu acabei de mostrar para vocês, quando esse padrão de entrada aqui, ele se torna mais complexo, ou pela quantidade de medidores, eu tenho uma quantidade de medidores muito grande, que pode fazer com que haja discrepância de padrões, eu coloco um medidor aqui, outro aqui, outro aqui, ou pela carga demandada, eu tenho uma carga de demanda muito alta,
em que seja necessária uma verificação da concessionária, você vai ver estes dois itens se tornando obrigatórios para aprovação. Agora pode ser quantidade de medidores, depende da concessionária, 4, 5, aí ela vai pedir para ser aprovado esse projeto. Demanda, depende de uma potência determinada, certo? Então, por exemplo, aqui na nossa concessionária, acima de 46 kVA de demanda, é necessário aprovação, tá? Então depende muito de determinação de concessionária também. Mas, para você entender, quando o padrão de entrada, que é aquele padrão que eu mostrei para vocês, delimitado lá onde tem o meu medidor, ele se torna mais complexo, ou pela quantidade de medidores, né, muitos medidores, ou pela carga demandada, é necessário a aprovação. E você vai ver isso em alguns itens de algumas normas que eu trouxe para você. E aí, cada concessionária vai delimitar, sendo necessária essa aprovação, os critérios de aprovação desse projeto. Então, cada concessionária tem seus critérios específicos para poder aprovar, tá? Nem todas vão ser iguais. Então, é necessário duas coisas: leitura de norma e conversa com a concessionária. Ah, mas minha concessionária não responde. Responde sim. Você vai ter algum jeito de se comunicar com ela, ou por e-mail, ou por telefone, ou você indo lá. Mas não é possível, que não tem como uma concessionária você obter informações de projetos, de aprovação de projetos nela, tá? Então, vamos provar aqui as duas coisas que eu falei para vocês: quantidade de medidores e demanda. Olha o que a NTC 04 da Enel GO traz para a gente para requisitos mínimos para aceitação do projeto. Aí ela fala, ó, o projeto elétrico deverá ser encaminhado à CELG-D, ainda está com a norma antiga da CELG, mas hoje é Enel GO, para análise e aprovação nos seguintes casos. Ó, aqui ela está pedindo análise e aprovação quando a edificação de uso coletivo com mais de 6 unidades consumidoras. Então, qual que é o item que ela está determinando? Quantidade de unidades consumidoras. Precisa aprovar. Tem a segunda questão, unidade consumidora ou medições agrupadas com demanda superior a 46 kVA. Então você está fazendo o seu projeto, fez o cálculo de demanda do seu projeto, deu uma demanda superior a 46, esse projeto tem que ser aprovado. Uai, Márcio, mas mesmo se for uma medição única? Mesmo se for uma medição única, tá? Então, os dois requisitos aqui determinados pela concessionária Enel. Tem que ser aprovado o padrão de entrada. E aí eu estou falando do padrão de entrada, não estou falando do projeto elétrico inteiro, que fique bem claro isso. 6 unidades consumidoras, acima de 6, então, tenho 7 unidades consumidoras, preciso aprovar. E medição agrupada ou unidade consumidora simples com demanda superior a 46. Vamos ver mais exemplos de concessionárias, tá? Então tá aqui a determinação dela por duas coisas: quantidade de medidores e demanda. Então, pessoal, como você pode ver aqui na Enel GO, existem outras concessionárias que vão trazer especificações exclusivas relacionadas à aprovação. Agora, já falei para vocês, cada concessionária vai ter seus requisitos. Pode ter concessionária que tenha requisito diferente? Pode ter também, tá? Então, carga demandada e quantidade de medidores são itens exclusivos para aprovação. Então, fique esperto com isso. Agora, como é que eu vou saber isso, Moacir? Dica: leia as normas da sua concessionária. Como que você vai achar a norma de concessionária? Como que eu vou achar isso? Fornecimento e intenção secundária de distribuição. Vou mostrar um exemplo aqui para você. Caso você não consiga encontrar nada lá, simplesmente entre em contato com a sua concessionária e verifique essas informações. Quando que eu vou precisar aprovar esse projeto? Eu estou com um projeto assim, assim, assim. Quando que eu preciso de aprovação? Tá certo? Então você tem que saber, você como projetista tem que saber esses requisitos, ou verificando na sua norma, ou entrando em contato com a sua concessionária. Agora, beleza, eu sei que o meu projeto precisa ser aprovado. O que eu tenho que fazer? Depois que você sabe que seu projeto tem que ser aprovado, você tem que saber o que você vai considerar nesse projeto. Por exemplo, lá na Enel Rio de Janeiro, ela traz várias determinações do que você tem que ter entregue para a concessionária. Então, ó, projeto para aprovação em formato A2 ou formato A1, na escala 1:20, 1:25, planta de situação, planta de localização, cálculo de demanda, notas informativas, principais detalhes, os desenhos. E observa, ela não está falando em nenhum local aqui do projeto elétrico interno. Ela está falando do padrão de entrada. Então, o projeto para aprovação na concessionária é do padrão de entrada e não do elétrico interno de todas as instalações, de toda a edificação. Fique bem claro isso. E aí, depois que você descobrir quando que precisa aprovar, que vai ser por um desses dois critérios, ou demanda ou quantidade de medidores, aí você passa para os itens que a sua concessionária pede para aprovação, tá? Aqui na NTC 04 também eles pedem o memorial descritivo, projeto, diagrama unifilar, né? Esse diagrama unifilar é dos quadros internos,
mas não passa disso, não é necessário ficar apresentando projeto elétrico interno, é óbvio, né, pessoal? Aqui eu estou falando na maioria das concessionárias, são mais de 60 concessionárias no Brasil. Verifique a sua, o que ela pede. Aqui também a gente tem outro exemplo da SEB 6.07, tá? Memorial descritivo, plantas, esquemas unifilares, que ela está pedindo para apresentar e para aprovar esse projeto na concessionária. Temos também o exemplo da NDU 003, lá da Energisa, pede memorial descritivo, projeto, diagrama unifilar, quadro de cargas e ART para ser aprovado o projeto na concessionária. Lembrando que todos também vão precisar de ART, anotação de responsabilidade técnica, tá? É necessário. Muita gente me pergunta, será que todo projeto elétrico precisa de ART? Qualquer atividade, pessoal, que um engenheiro, que um técnico está elaborando, está fazendo, é necessário a anotação de responsabilidade técnica, tá? Qualquer atividade. Não necessariamente a aprovação de um projeto. Qualquer atividade precisa da ART e a aprovação de projetos na concessionária não vai fugir disso, tá? Então, uma dica, como que eu vou encontrar se é necessária a aprovação do meu projeto na concessionária ou não? Bom, aqui eu vou trazer esses nomes, porque esses nomes aqui, eles se assemelham em todas as concessionárias. Olha só, fornecimento e intenção primária de distribuição são aquelas normas que tratam da rede de média tensão, então subestações aéreas, subestações abrigadas. São sempre projetos que precisam de aprovação, tá? Não é a aprovação do interno inteiro, repito, é a aprovação da parte de subestação, da parte de vista frontal, lateral, da documentação desse projeto de subestação junto à concessionária, seguindo os parâmetros dela, tá? Então, fornecimento e intenção primária de distribuição, essa nomenclatura, são para normas que envolvem subestações aéreas e subestações abrigadas. E a gente tem aqui fornecimento e intenção secundária, que envolve alimentação na baixa tensão, ó. Tensão secundária de distribuição. Tensão primária é a nossa rede aqui 13.8, 34,5 kV. Fornecimento e intenção secundária é a nossa rede 380, 220, 127, 220, tá? Essas duas normas, essas nomenclaturas aqui, você encontra exatamente aí as determinações das normas da concessionária. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, pessoal, estou aqui no Google, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Você vem, ó, Energisa normas técnicas, certo? Então, primeira parte que vai aparecer aqui, ó, normas técnicas Energisa ON. Você vai clicar aqui, vai aparecer a parte de normas técnicas da concessionária. Então, beleza. O que você vai encontrar aqui? Um nome parecido com o que eu mostrei para vocês, né? Fornecimento, intenção, ó, vamos ver aqui? Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais. Olha o nomezinho aqui, ó. Fornecimento em tensão secundária. Então, esse aqui é para edificações individuais ou agrupadas até 3 unidades. Vai ter norma que trabalha com todas as unidades. Vai ter norma que trabalha com 3. A Energisa trabalha com 3 e acima de 3. Olha aqui embaixo. Fornecimento de energia elétrica em tensão primária e secundária a agrupamentos ou edificação de múltiplas unidades consumidoras acima de 3 unidades. Então, aqui neste caso, trabalha com alimentação e subestação com várias unidades, sistema predial, tá? Ou múltiplas unidades alimentadas na baixa tensão, uma galeria, por exemplo, certo? E que você faz o projeto desse padrão de entrada. Então, um dos jeitos de você achar é esse. Digita normas técnicas e é o nome da sua norma, tá? Por exemplo, vamos ver aqui agora, normas técnicas Enel, certo? Então a gente vem aqui, o que aparece? Primeiro item, normas técnicas da Enel, certo? Você vem, clica aqui e encontra a norma da sua concessionária, a norma que você precisa. A minha aqui, ó, como eu sou aqui de Goiás, já caiu direto nas normas técnicas de Goiás, aqui as especificações necessárias. E aí o que você tem que fazer é leitura, é pesquisa, tá? Nós temos que nos acostumar a pesquisar, nós temos que nos acostumar a ler o que as normas estão falando pra gente, a interpretar isso. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender por que alguns projetos elétricos de padrão de entrada de concessionária são necessários para aprovação. Duas coisas principais que vão fazer aí com que esse projeto seja aprovado. Primeiro, a carga demandada. Depois, quantidade de medidores. Às vezes eu posso nem ter uma carga demandada suficiente, mas a minha quantidade de medidores faz com que eu precise aprovar esse projeto na concessionária. Então são essas duas questões que vão pegar bastante. Sugiro a você verificar e fazer leitura tanto da norma, do jeito que eu mostrei para vocês como pesquisa, quanto pesquisando, ligando, procurando saber na concessionária também, tá certo? Então é isso, pessoal. E depois que você descobrir que precisa aprovar esse projeto na concessionária,
faça as verificações do que ela pede para esse projeto ser aprovado. Então já te dei os primeiros passos, espero que eu tenha ajudado vocês a entender por que alguns projetos elétricos precisam ser aprovados, né, principalmente devido à sua complexidade de carga ou de medidores, para manter o padrão da concessionária em todo o estado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que precisam aprender essa questão e facilitar nos projetos elétricos aí de todo mundo, beleza? Um grande abraço para você, deixa sua pergunta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, inscreve no canal, pessoal. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreve. Tem muita gente que acompanha a gente e não é inscrito, então não custa nada você vir aqui no botãozinho de inscrever-se, inscreve aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!